Pentecostes, o milagre do Espírito Santo. Graça e paz, eu sou o profeta Pastor Marconi Silva. Seja muito bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Como você está aí? Está tudo certo por aí? Me diz uma coisa, você está firme nessa campanha com a gente? Porque olha só que bênção. Chegamos no episódio 25 de 30 dias para o meu milagre, histórias que mudam vidas. E eu creio que hoje é dia de fogo, hoje é dia de poder, hoje é dia de enchimento na tua vida. Agora deixa eu te perguntar com carinho, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para não perder nenhum episódio? Já escreveu o seu milagre aqui nos comentários? Escreve agora, meu milagre é, e declara com fé aquilo que você está buscando de Deus. Eu leio cada comentário, apresento cada nome em oração, porque Deus está vendo cada palavra que você escreve. E se você já recebeu algo nessa campanha, testemunha aí. Recebi o Espírito Santo, recebi fogo. E se ainda não recebeu, escreve com fé. Quero ser cheio do Espírito Santo, porque nós vamos orar. E participa com a gente. Deixa o seu like, rapa esse vídeo para ajudar a hypar essa mensagem e compartilha com alguém que precisa de poder, que precisa de avivamento. Quanto mais gente chega, mais vidas são tocadas. E não esquece dos parceiros na descrição. Compra com eles, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Deus multiplica quando a gente semeia. Hoje nós estamos no episódio 25. Ontem vimos a ascensão de Jesus, a promessa sendo preparada. Mas hoje é o cumprimento com poder. Hoje é Pentecostes, o dia em que o céu não ficou em silêncio. O céu se abriu. A palavra nos mostra em Atos capítulo 2, versículos 2 a 4. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram línguas repartidas, como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha isso, não foi algo pequeno, não foi discreto, foi impacto. Foi o céu invadindo a terra, foi o invisível se tornando visível, foi Deus cumprindo sua promessa com manifestação de poder. E presta atenção nisso, não foi para alguns, foi para todos que estavam ali, todos foram cheios. Isso mostra que o Espírito Santo não é exclusivo, ele é disponível para quem busca, para quem espera, para quem deseja. Talvez você esteja com sede espiritual, cansado, vazio, querendo mais de Deus. E essa palavra é para você, porque o mesmo Espírito que desceu naquele dia continua sendo derramado hoje. Enquanto você ouve isso, escreve com fé. Meu milagre é o Espírito Santo. Declara isso porque Deus quer te encher, Deus quer te renovar, Deus quer colocar fogo dentro de você. E se Deus já te tocou, testemunha aí. E se ainda não viveu isso, escreve com fé. Eu quero. Porque Deus está pronto para derramar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha essa mensagem. Porque quando o Espírito Santo desce, tudo muda. Agora prepara o coração, porque hoje não é só ouvir, é receber. Vamos para a história. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, obedecendo exatamente aquilo que Jesus havia ordenado. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não estavam fazendo barulho, não estavam correndo de um lado para o outro. Estavam esperando, estavam alinhados com a palavra. E isso já é uma lição poderosa. Antes do poder, vem a obediência. E de repente, algo sobrenatural aconteceu. Veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso. Não era um vento comum, era o mover de Deus invadindo aquele lugar. O som encheu toda a casa, e logo depois apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Não foi em alguns, foi em todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar. Que momento glorioso, né? Porque aquilo não foi emoção, foi transformação. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O que antes era medo virou ousadia. O que antes era silêncio virou autoridade.
A multidão se ajuntou, curiosa, impressionada, sem entender o que estava acontecendo. Cada um ouvia na sua própria língua as grandezas de Deus. Alguns ficaram maravilhados, outros zombavam dizendo, estão cheios de vinho. Mas ali não era confusão, era manifestação. E então Pedro, aquele mesmo Pedro que antes negou Jesus, se levanta cheio de ousadia e começa a pregar. Ele declara, Jesus de Nazaré, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou. E naquele dia, 3.000 almas se renderam, 3.000 vidas foram transformadas. Enquanto você ouve isso, escreve com fé, meu milagre é o Espírito Santo, porque talvez hoje a tua vida esteja precisando desse fogo. Pode ser um ministério sem unção, uma fé fria, uma oração sem intensidade, uma vida espiritual sem movimento. Mas Deus está dizendo, hoje é dia de enchimento. No Pentecostes, o vento veio primeiro. Depois o fogo. O vento representa o mover soberano de Deus. O fogo representa purificação e poder. Deus sopra e depois ele acende. E olha isso. Os discípulos não ficaram pedindo de qualquer jeito. Eles obedeceram e esperaram. E quando o tempo chegou, o céu se abriu. Então declara também, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque ele continua disponível. O mesmo Espírito que desceu naquele dia, quer descer sobre você hoje. Recebe isso. Quando o Espírito Santo vem, tudo muda. O som daquele vento encheu toda a casa. Não foi algo discreto, não foi algo escondido. Foi o céu invadindo a terra. E logo depois as línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Não foi sobre alguns escolhidos. Foi sobre todos que estavam ali, obedecendo, esperando, crendo. E naquele momento tudo mudou. Eles saíram dali diferentes. Não eram mais os mesmos homens que estavam com medo, escondidos, inseguros. Agora estavam cheios de ousadia, cheios de poder, cheios de autoridade. Começaram a falar em outras línguas, começaram a anunciar as grandezas de Deus, começaram a viver aquilo que Jesus tinha prometido. E olha isso! Pedro, aquele mesmo Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, agora se levanta e prega com tanta autoridade que 3.000 pessoas se convertem em um único dia. 3.000 vidas transformadas, 3.000 histórias mudadas. O que aconteceu? O que mudou? Não foi treinamento, não foi esforço humano, foi o Espírito Santo. Enquanto você ouve isso, escreve com fé. Eu recebo o fogo do Espírito. Porque o mesmo fogo que desceu sobre eles continua disponível hoje. Deus não mudou o que ele fez naquele dia. Ele ainda faz. Talvez você esteja se sentindo fraco, desanimado, sem direção, sem força espiritual. Mas quando o Espírito Santo vem, ele transforma tudo. Ele acende aquilo que estava apagado, ele fortalece aquilo que estava fraco, ele levanta aquilo que estava caído. Pentecostes não foi apenas um evento do passado, é uma experiência disponível para todo aquele que crê e espera. Não é história, é realidade espiritual. O vento ainda sopra, o fogo ainda desce, o poder ainda é liberado. E enquanto você recebe essa palavra, declara também, eu sou cheio do Espírito Santo. Declara com fé, porque Deus está pronto para te encher, para te renovar, para te transformar. Recebe isso. Quando o Espírito Santo vem, você não continua o mesmo. Enquanto eu falo com você agora, participa com fé, não fica só ouvindo, não. Escreve aí nos comentários, eu creio no poder do Pentecostes. Escreve com convicção, porque essa palavra é para a tua vida hoje. Deus está vendo esse momento em que você se sente sem fogo. Oração seca, vida espiritual cansada, ministério sem unção, coração sem aquela chama de antes. E talvez você até esteja tentando, orando, buscando, fazendo o que pode, mas sente que falta algo, falta poder, falta presença, falta aquele fogo que transforma. Mas hoje Deus está te dizendo, espera em Jerusalém, eu vou te encher. Olha que direção forte. Os discípulos não receberam o Espírito Santo correndo, não receberam no desespero. Receberam esperando, obedecendo, permanecendo, e quando chegou o tempo, o céu se abriu, e é isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer te ver vazio, não quer te ver apagado, não quer te ver sobrevivendo espiritualmente. Ele quer te ver cheio, transbordando, vivendo com poder. Recebe isso. O milagre do Espírito Santo é para você.
não é só para alguns, não é só para quem parece mais espiritual, é para todo aquele que decide crer, esperar e se posicionar. Enquanto você recebe essa palavra, declara também: eu quero o fogo de Deus. Porque quando o Espírito Santo desce, ele muda tudo. Ele acende o que estava apagado, ele fortalece o que estava fraco, ele traz vida onde havia cansaço. E deixa eu te falar algo poderoso. Deus não quer apenas te tocar, Ele quer te encher, não quer apenas te visitar, quer habitar em você, quer te usar, quer te levantar, quer te dar autoridade para testemunhar. Por isso não desiste, não para, não se acomoda nesse nível. Continua buscando, continua esperando, continua crendo, porque o vento ainda sopra, o fogo ainda desce. E o Espírito Santo ainda enche, e quando ele vem, você nunca mais é o mesmo. Os discípulos saíram daquele lugar completamente transformados. Não eram mais os mesmos homens. Aqueles que antes estavam com medo, agora estavam cheios de ousadia, cheios de poder, cheios de vida. O que mudou não foi o ambiente, não foi a situação, foi o Espírito Santo dentro deles. E hoje essa mesma promessa continua viva. Jesus está olhando para você e dizendo: recebe o poder do alto, recebe isso. O milagre do Espírito Santo é para você. Ele não quer te ver fraco, não quer te ver apagado, não quer te ver vivendo uma fé sem força. Ele quer te encher, quer colocar fogo dentro de você, quer te dar ousadia, quer te levantar para viver e testemunhar, Senhor Jesus. Hoje eu me coloco na tua presença como aqueles discípulos estavam, esperando, confiando, desejando. Eu não quero ficar vazio, eu não quero viver sem a tua presença. Por isso eu te peço, enche-me do teu Espírito Santo, sopra sobre mim como vento impetuoso, invade minha vida, renova minhas forças, manda as línguas de fogo, acende em mim aquilo que estava apagado. Eu declaro com fé, eu sou cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, que o fogo desça agora, que o poder venha, que a transformação aconteça dentro de mim. Meu Pai amado, eu também apresento cada pessoa que está assistindo agora, se há sede, se há vazio, se há necessidade de poder espiritual, visita agora, Senhor. E você que está ouvindo, declara com fé, meu milagre é o Espírito Santo, porque Deus já está operando. Que o vento sopre sobre a tua vida, que o fogo desça sobre o teu coração, que você seja cheio de poder, de presença, de autoridade. Creia, o Pentecostes não acabou, ele pode acontecer hoje na tua vida. E amanhã, nesse mesmo horário aqui neste canal, teremos o episódio 26, a cura do paralítico na Porta Formosa, o milagre de levantar-se em nome de Jesus. Não perca, viu? Comente agora o seu milagre, deixe o seu like e compartilhe para ajudar a hypar essa mensagem e alcançar mais pessoas. Ative o sininho e confira os parceiros na descrição. Deus está enviando fogo, renovando vidas e derramando poder aqui. Graça e paz.